Já tem que se preparar. É o seguinte, essa semana, o Bolsonaro tem viagens programadas para Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também uma visita já praticamente confirmada ali a Aparecida, né? Vai visitar lá o santuário no feriado. O Lula tem comícios no Rio de Janeiro na terça e também está ainda sob avaliação se ele vai ou não a Aparecida na quarta-feira, que é feriado. Mas o que se coloca aqui agora é que no dia 16, às 20 horas, Lula e Bolsonaro devem, acho que a palavra é essa, devem ficar frente a frente, porque os dois já confirmaram que estarão no debate que vai acontecer no dia 16, domingo, às 20 horas, promovido pela UOL, Folha, TV Bandeirantes e também TV Cultura. Vamos lá. As dúvidas que eu tenho sobre tudo o que está acontecendo na campanha e sobre o que vai acontecer no debate do dia 16 é se eles vão continuar fazendo os ataques que a gente viu nessa primeira semana de propaganda política. De ambos os lados. Aí uma guerra judicial para tirar comercial de um. Tá, essa coisa é muito ruim. Eu fico pensando, será que o eleitor gosta disso? Se isso muda o voto? Ou se o eleitor prefere uma campanha mais propositiva? A pergunta que se coloca aqui é isso. Isso que está acontecendo aqui na primeira semana muda o voto do eleitor? Ou o eleitor prefere algo mais propositivo? Bolsonaro e Lula frente a frente no dia 16. Eu não sei, mas eu acredito que o povo quer que realmente esses dois candidatos acabam falando as verdades, né? Um do outro, sendo ataques, enfim. Acho que a população já sabe exatamente quem é um e quem é o outro. Outras questões relacionadas aí a qualquer tipo de proposta, todo mundo já sabe a questão ali do plano de governo, todo mundo sabe exatamente o que cada um vai fazer. O que mais me chama a atenção é que o Lula está mudando um pouco o seu discurso, né? Querendo ou não, ele está muito mais com uma base que prolifera muito mais fake news que o próprio Bolsonaro, né? A gente vê lá na Cracolândia das redes sociais do Twitter, por exemplo, você olha lá, você vai ter o Janones, que é o líder das fake news que está tendo aí nos últimos dias dessa semana. Mas o que me chama a atenção, e eu gostaria inclusive de chamar a atenção dos próprios ouvintes, é que você entre lá no divulgacand.com, divulgacandcontas.tse.jus.br e ver quanto que esses dois candidatos já receberam de fundo eleitoral, por exemplo, né? O Lula já recebeu 122 milhões de reais de fundo eleitoral. Então, veja, tem algumas questões que precisam ser consideradas antes de qualquer tipo de discurso ou qualquer tipo de ataque um ao outro. Acho que dinheiro público realmente nessas campanhas está sendo bastante usado e de forma assim, que ninguém está nem aí com o dinheiro público. E esse é um problema também no nosso país, já que nós estamos num período pós-pandemia, né? Nós enchemos a boca para falar, fica em casa, que a economia a gente vê depois, está aí a economia gastando a torta direito o dinheiro público do cidadão. Neto, por que você discordou do Kim? Não, porque, Paulo, eu acho que o menor problema, o uso do dinheiro público para fazer campanha é um grande problema, mas é o menor problema dessa eleição. Quando a gente vê alguém que não foi inocentado disputando uma eleição, a gente vê toda essa série de situações onde a corrupção é relativizada, onde o marqueteiro de um candidato é acusado de corrupção e da possibilidade de um desvio de dinheiro público, e em meio a todas essas situações e a gente achar normal, eu acho que é uma relativização da corrupção, do erro, por uma questão de tirar um candidato do poder. Então, se fecha esse acordo com qualquer um, e eu falo qualquer um mesmo, até quem já foi preso, para tentar tirar o presidente do poder. Então, isso é um absurdo. Quando a gente fala em democracia e se vê, com todo respeito, né? Nada contra quem vota no Lula, mas ver o Lula no segundo turno, poderia ser qualquer outro candidato. Né? Mas aqui que a gente está falando, a gente chancela a corrupção, a gente chancela o erro, a gente chancela as práticas ruins, e a campanha do Lula, eu vejo problema para o Brasil no futuro. Eu nem falo de uma possível, Brasil vai virar Venezuela, Brasil vai virar Venezuela, Brasil vai virar Cuba. Não, tem fila para outros. Não. Os venezuelanos estão entrando no Brasil, eu queria concluir meu comentário, Neto, que todas as vezes eu sou... já tá indo, vai lá, Neto. Todas as vezes eu sou interrompido. Vai, Neto. Então é o seguinte, quando a gente, desculpa, até me perdi aqui no raciocínio, mas quando a gente chancela tudo isso, e eu vejo a campanha do Lula como um grande problema. Por quê? Porque ele está falando o que as pessoas querem ouvir. Então nós vamos gerar emprego, nós vamos fazer isso. Da onde vai vir esse dinheiro?
Então o ônus a gente vai colher lá na frente. A Dilma fez as pedaladas para se manter no poder. E da onde vai vir esse dinheiro? O que me preocupa é a parte econômica, é a parte social, é a vida das pessoas. Porque vai refletir no prato de arroz. Não adianta perguntar pro Bolsonaro, não, Rigon, porque assim, nós estamos colhendo, você está julgando 4 anos, nós estamos colhendo fruto de 14, mais de 20, quase 20 anos no poder de um grupo político, aonde a gente passa dificuldades até hoje, algumas pessoas passam, o Brasil passa devido à herança deixada por essas pessoas. Não dá pra gente criminalizar famílias em Maringá no poder e relativizar no governo federal o tanto de tempo que o PT ficou no poder. Vamos lá, Fernando Tupan, sua vez, seu minuto, Fernando. Paulo Caetano, Lula Lelé é Lula Lelé. A verdade é o seguinte, o Lula tá meio acomodado ali, tá achando que já ganhou e os petistas também. Eles abaixaram a bola até nas redes sociais ou desmobilizaram a turma que vinha trabalhando durante esse período campanha eleitoral para o primeiro turno. Hoje eu não vejo tanto lulista defendendo o Lula. E vejo, por exemplo, pessoas que não se posicionaram no primeiro turno berrando que PT jamais. Então, a melhor coisa para o Brasil, e o grupo que eu convivo está demonstrando, é que Lula tem que voltar para a cadeia. Isso eu concordo plenamente com o Luiz Neto, e onde não deveria ter saído. Foi brincadeira o que fizeram, assim. O cara se diz do povo, mas na verdade ele é polvo, porque avançou aonde não deveria e foi condenado. Mas uma manobra do STF transferiu para iniciar o julgamento de novo. Ele não foi inocentado e ninguém foi inocentado. As obras de artes que foram recuperadas continuam aqui no Museu do Olho, aqui em Curitiba, o Oscar Niemeyer. Ninguém pediu devolução de nada. Então aí mostra que tudo que aconteceu nos governos do PT é pura verdade. Corrupção, corrupção e corrupção, e ninguém quer isso. Paulo Caetano, eu tenho que mandar um abraço aqui pro meu amigo Hércules Gazola, que é dessa Londrina maravilhosa e que mora aqui em Curitiba há bastante tempo e que todas as manhãs acorda para nos ver aqui na tela, na NET Curitiba. Vamos lá, agora eu vou ouvir você, Ângelo Rigon, Lula e Bolsonaro frente a frente no debate e o tipo de campanha que se estabeleceu nesse segundo turno, uma campanha abaixo da linha da cintura, se a gente estivesse falando de boxe. Infelizmente, né, muito tempo de fake news, muita mentira. Eu sugiro que a pessoa não entre no Divulgacam, mas entre em qualquer site que checa fatos. Porque o Zap virou uma terra sem lei. Só de... Divulgacam é da mesma justiça que alguns defendem aqui, do TSE. É o teu veneno. Agora você tem que... Tá, então, retomando o que eu estava falando, procurem checar as informações, porque o Zap virou uma terra de coisa. Agora, eu gostaria muito que esse evento, que é da TV Cultura de São Paulo... TV Cultura, TV Bandeirantes, UOL e Folha. Isso, que o presidente Bolsonaro não esteja como esteve naquela entrevista ao lado do Datena, né? Que foi um horror, né? Um horror. Tomara que ele seja mais calmo, torço para que seja mais calmo, e o debate se resuma a troca de ideias, de propostas. Sei que é meio difícil, mas o ideal seria isso. Mas, não sei, é uma percepção. É o meu lado Carlinhos Vidente. Eu tô percebendo que o presidente Bolsonaro, daqui a uns dias, uns 2 meses, 3 meses, vai ter muito tempo sobrando para andar de motocicleta e de jet ski. Talvez você erre. Só que dessa vez sem o nosso dinheiro. Talvez você erre, porque o Carlinhos Vidente previu a vitória dele e perdeu, né? Então talvez você erre aí. Pamela Bussolini agora. Pamela Bussolini. Ô, Pamela, sim, é a minha percepção, tá? Eu sou um cidadão médio. Cidadão mediano. Afegão, né? Eu sou um afegão médio. Eu não sei exatamente tudo que se passa entre o céu e a terra. Mas o que percebo é que o horário eleitoral, e não só o horário eleitoral, mas coisas que se desdobram na internet, imagens que vazam e tal, são muito abaixo da linha da cintura. Tá todo mundo sendo desleal ou todo mundo joga com aquilo que tem e que pode?
Olha, Paulo, eu particularmente assisti o horário eleitoral do sábado, né? E me parece que a campanha do Lula partiu muito para um lado, assim, de montagem de vídeo, né? Uma coisa mais baixa. Tanto é que ele esqueceu, no dia do nordestino, de se direcionar ao nordestino, celebrar o dia do nordestino e direcionar suas propostas no sábado para o Nordeste. Coisa que daí na propaganda do Bolsonaro foi feita, ele colocou o que fez, falou da transposição do Rio São Francisco, né? A questão dos poços artesianos em comunidades do Nordeste e tudo mais. E o Lula, que é nordestino, se esqueceu para ficar atacando o Bolsonaro, que comeu índio frito, aquela maluquice toda, aquela papagaiada. Cozido. E aí, o que acontece? A gente vê que realmente existe um desespero, porque o que ele vai... Mas é verdade, gente, é o que está sendo colocado na propaganda do Lula. Então você vê que é um desespero muito grande, porque o que ele vai falar desse governo? Então tem que inventar história. Tem que falar que o Bolsonaro almoçou com o Guilherme de Pádua, realmente é umas coisas assim... Que Collor vai ser ministro, vai pegar todo o dinheiro da população. Gente, cada maluquice. Então, eu penso assim, as pessoas estão vendo isso, não está reverberando de forma boa para o PT, e eu deles apresentaria propostas e o plano de governo que eles tanto estão escondendo. Né? No TSE é um plano de governo em aberto, ali que é o pessoal que coloca comentários. Isso me lembra muito do plano de governo que a Dilma apresentou lá em 2014 e virou aquela bomba que, inclusive, ela sofreu impeachment. Então, a coisa toda tá aí. Né? Cabe às pessoas prestar atenção aí. Pra quem não quer